de fato uma noite muito especial, porque nós passaremos os próximos 40 minutos falando sobre Jesus. E não tem nada melhor verdadeiramente falando quando nós falamos sobre Ele, nós falamos dele e os nossos corações com sinceridade começam a vibrar com o carinho que todos nós, com certeza, sentimos pelo Cristo. Quando nós estávamos preparando para o tema, o verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro sentido, eu comecei a pensar um pouquinho sobre o que isso poderia ser para cada pessoa aqui presente. Para cada pessoa que estivesse escutando em casa, eu perguntaria: qual é o sentido do Natal? Qual é o significado do Natal para você? E fui extremamente tocada com um vídeo que começou a rodar nas redes sociais da câmera Canon no Brasil, uma propaganda muito bonita, em que um Papai Noel, ele entra no hospital, na ala de crianças que estão ali combatendo o câncer, sem seus cabelinhos, no tratamento de quimioterapia, e elas, aquela alegria delas, eu comecei a refletir o significado do Natal para uma criança, assim. E aí ele fez algo mágico, que me fez chorar. Eu imagino que se alguém assistiu esse vídeo também vai chorar de emoção. Ele tira o chapéu. E as crianças estão ali ocupadas, preocupadas, brincando, e de repente uma delas olha para trás e nota que ele começou a cortar o cabelo dele com uma tesourinha. E elas ficaram um pouco assim surpresas, mas eles começaram a se aproximar e ele deu a tesoura para cada criança cortar um pedacinho do cabelo dele, até que ele estava absolutamente sem nenhum cabelo. Como que a dizer: eu vejo você, eu reconheço a sua dificuldade nessa época natalina. Então o significado do Natal para aquelas crianças foi renovado na fé e na esperança de que, embora, imagino eu, estavam passando por tantas dores e tantas dificuldades, receberam um pouco de carinho. E somente pela delicadeza e sensibilidade de um Papai Noel, imaginando para elas como estariam de fato passando o Natal. A verdade é que nós, hoje em dia, com a nossa rotina, o cotidiano, as preocupações, as correrias para o preparo do Natal, a gente nota que talvez essa essência, essa vibração que chegou naquele quarto de hospital, talvez ainda não tenha verdadeiramente tomado conta do nosso coração. Irritações para todos os lados, basta a gente dirigir uma aventura, não é? Não sei quanto tempo demorou para a gente chegar aqui no centro hoje, depois de um dia corrido de trabalho. A gente vai dirigindo, olhando para os rostos das pessoas. E aí Alberto Almeida fez uma pergunta na busca de material para trazer algo que pudesse realmente fazer com que a gente vibrássemos o espírito do Natal. Ele diz: será que a nossa cultura virou uma cultura aonde a gente só pensa em Jesus no dia do Natal? E os dias que antecedem? Será que a gente tem pensado em Jesus? Será que a gente já parou para sentar e questionar qual é o meu relacionamento com Jesus? É íntimo? De intimidade que eu quero dizer é: eu tenho coragem de conversar com Ele sobre os meus anseios, as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, as minhas esperanças para o ano novo? Embora a gente saiba que Ele nos vê a todos, porque é o pastor que vela por todas as ovelhas da terra. E até hoje perturba o Marcelo perguntando: mas Jesus me conhece, eu, Andréia, eu, pequena? E ele diz: de carteirinha, CPF espiritual, Social Security espiritual. E aí a gente se comove em lembrar e pensar nele.
A vibração psíquica nossa modifica por inteiro. E não é à toa que no Evangelho no Lar, quando a gente sinceramente abre o coração numa prece de louvor, de pedir, seja o que for, e é sincero, de repente sentimos as lágrimas correr. Porque a vibração que vem tem a ver com aquele que por amor desceu à escuridão da terra, no que Joana de Ângeles dirá: o nascimento do Cristo há mais de 2000 anos atrás marcou o amanhecer de uma nova era na terra. Não é agora, foi naquela época. A estrela mais formosa que nós podemos imaginar teve o amor profundo de descer até nós, como a dizer que não somente vela das alturas, das esferas mais altas, onde os espíritos crísticos residem, mas estou aqui para mostrar para vocês, não somente em palavras e pregações, mas em ação. Ação de amor, de perdão, de compaixão. Então é por isso que hoje é uma noite tão especial para todos nós. No livro Nosso Lar, quem aqui lê muito vai lembrar. André Luiz está ali na conversa com os coordenadores da colônia espiritual e eles dizem que é durante o Natal que eles recebem de nós, da Terra, as emanações mais belas, em forma de oração. E aí a gente lembra de uma atividade que houve aqui nos Estados Unidos, um teste, uma experimentação, é assim que se fala? Experimento, onde pegaram uma cidade, um bairro, onde tinha um alto número de criminalidade e decidiram alguns cristãos ali fazerem vibrações e preces durante alguns dias. E o crime, o número de criminalidade ali, desceu. A vibração que se emana de uma pessoa pode modificar a área em que ela está, para o alto e para baixo. Em coletividade, no centro espírita onde nós estamos agora, falando de Jesus, pensando nele, a vibração desse prédio modifica, irradia-se para os lados. Pessoas que passam caminhando, espíritos às vezes desavisados da sua condição de desencarnados, sentem essas vibrações, são atraídos por essa luz. E durante o Natal, milhões de corações cristãos vibrando com o mesmo amor ao Cristo. Imaginemos o que isso não faz para o nosso planeta. Então tem uma razão que nós precisamos refletir com mais força ainda no significado do Natal. E a gente leu essa frase aqui que para mim foi tocante. Se Jesus deixasse a terra, o caos lhe tomaria o lugar. Então, se por alguma aventura nós estivermos num momento de pessimismo e acharmos que o mundo está em caos, imaginemos nós como seria se nós não tivéssemos o governador do nosso planeta a velar por cada um de nós. É muito impactante entender a presença do Cristo, a sua vinda há mais de 2000 anos atrás. No momento na nossa história, 700 e tantos anos atrás, um espírito belíssimo chamado o Sol de Assis, Francisco de Assis, estava ali deitado, refletindo, lendo o Evangelho de Lucas, de Mateus. Faltavam poucos dias, 17, 16 dias para o Natal. E ele começou a ficar preocupado que a humanidade estava se distanciando do significado verdadeiro do Natal. Foi aí então, alguns de vocês conhecem essa história, na cidadezinha de Greccio, não é Grécio não, é Greccio mesmo. Ele decidiu então recriar
o presépio, a manjedoura, o momento ali sublime na noite natalina. 15 dias antes, ele então conversa com as pessoas da cidade e começa a pedir ajuda para trazer palha. Trouxe um boi e um jumento, não que houvesse isso na época de Jesus, mas ele queria trazer a essência da humildade, a pobreza, aquilo que ele vibrava em sua alma, diferente do que as grandes igrejas pensavam e sentiam. E ele pensava assim, por que não trazer Belém para cá? E na noite natalina, então, porque Francisco de Assis, ele era poético, ele louvava a natureza, ele cantava a beleza da vida para quem quisesse escutar. Ele começa a narrar minuciosamente a noite de Natal, para quem estivesse ali presente. Eu fico imaginando a cena de Francisco de Assis falando da estrela que brilhava no céu, falando de Maria, da doçura, de como ela embalou com muito carinho a criança que havia nascido naquele momento e colocado-a numa manjedoura simples, sem nenhuma riqueza, sem nenhum luxo. E era de fato o momento mais precioso que a humanidade teria notícia. E foi tão profundo que algumas pessoas dizem que ele irradiava luz. E chegaram a dizer que viram uma criança pequenina em seus braços naquele momento. É interessante a gente pensar que a manjedoura, que Belém pode ser trazido para Miami, que ela possa estar presente em nossos lares e está razão pela qual muitas pessoas podem não ter a árvore de Natal, mas o presépiozinho tem. Na minha casa, pelo menos esse ano, foi assim. Marcelo viajou bastante, eu com problema de vaidade, né, da coluna, não consegui pegar a árvore, mas o presépio iluminado tá lá. É de fato como se nós tivéssemos a oportunidade de dizer, esse mês ele é todinho meu, no meu lar. A criança, nosso Mestre Jesus. Então talvez é por isso que ele, inspirado, decidiu trazer isso para a Terra, a nos relembrar da importância de celebrar o Natal no seu significado maior, que não tem nada a ver com presentes, embora seja bom, que não tem nada a ver com a árvore, que as luzes são belas e maravilhosas, mas que não significam absolutamente nada se nós não acendermos em nós os ensinamentos de Jesus para poder ajudar aos outros que caminham na escuridão. Então, quando nós perguntamos o significado do Natal, embora aqui nós estamos em conjunto pensando e se emocionando só de lembrar de Jesus, existem muitos que seguem entristecidos, depressivos, sozinhos. Quantas pessoas sozinhas, sem ninguém para poder passar o Natal com eles? Pessoas que estão passando por verdadeiras dificuldades. As situações são diferentes para cada pessoa, talvez aqui mesmo presente. Eu preciso falar de um casal que se encontra aqui dentro nesse momento, sem falar nomes. Um casal forte, que com a fé e a força de Jesus passa pela maior batalha das suas existências. Para mim, ela é mais bela do que nunca. O cabelo cresce, o rosto feliz. Não é que ela está ali resignada com a situação, ela reconhece que é uma vida somente. E Jesus veio para falar das vicissitudes terrenas e eles vivenciam em exemplo. São eles que mostram para nós o verdadeiro significado do Natal. Somos todos nós quando nós temos a coragem de carregar a nossa cruz e segui-lo,
intransferível, mas necessário passar, porque o espírita, ele tem convicção da vida futura, ele tem convicção das experiências que ele passa aqui nesse momento, são todas temporárias. Falávamos outro dia no Evangelho no Lar lá em casa, nós não sabemos quando nós iremos desencarnar. Se alguém quisesse me dizer, eu não quero nem saber. Verdadeiramente falando. Então, a gente tem que fazer o melhor nesse momento. Para a gente talvez entrar mais ainda no clima natalino e pensar nessa grandeza, essa estrela, essa luz, nós vamos fazer uma viagem ao tempo. E a gente vai trazer a leitura de alguns capítulos do livro A Caminho da Luz, que é recomendável a leitura na íntegra, em que Emmanuel dirá para nós assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, decisões ali, problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção. Emmanuel então dirá que nesse momento em que se decidia a vinda do Cristo, esse momento em que seres angélicos se reuniam para esses problemas decisivos, e se formos pensar como estava a Terra antes do Cristo nascer, nós vamos ver a questão do abuso do poder, um povo sofrido, todos os tipos de dificuldades que a gente possa tentar lembrar e entender. Uma aula de história esse livro. Mas Emmanuel dirá que foi exatamente naquela época que a humanidade tivesse chegado a uma maturidade, o que ele diz de maioridade espiritual. 2000 anos atrás, já estávamos ali prontos para receber. E lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido, sendo que continua as lições, vier a explicar aquilo que nós não tínhamos condição de conhecer ou esquecemos. Para isso que veio a doutrina espírita como a terceira revelação, tendo o Cristo como a segunda. Então ele diz: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus entregaria, olha só, o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O código. E aí a gente começa a entender que o momento em que ele mergulha na matéria, o nosso mundo estava, na fala de Emmanuel, mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas, e que o mundo era um imenso rebanho desgarrado, razão pela qual ele é chamado de pastor divino. Cada povo fazia da religião a sua fonte nova de vaidades. E dirá Emmanuel então que quando ele encarna e entrega esse código de fraternidade e amor aos seres encarnados da Terra, ele abriria ali o que ele chama de maior libertação
e revolução espiritual que nós temos hoje ainda notícia. É muito sério tudo isso. Não dá pra gente ler algo assim de um espírito como Emmanuel, que vem pela mediunidade santa de Chico Xavier e nos sentirmos pequenos, insignificantes, não meritórios de amor. É impossível a gente ler uma coisa dessa e não ver que a gente tem uma responsabilidade enorme na nossa presente encarnação. E eu digo presente porque é a que vale mais a pena, repito isso sempre. Porque quem quer saber dos erros passados? Eu li outro dia, falhou, faliu e não se falha mais nisso. Acabou, é daqui para frente. O que nós fazemos com toda essa informação é que verdadeiramente vai valer a pena. Então, os estudos dessas obras vêm exatamente encontrando lugar no coração daquele que quer se aprimorar, não intelectualmente falando, porque isso acredito que já chegamos bem longe, mas o fenômeno moral que a humanidade ainda precisa presenciar. Então, nessa postura de Joana em dizer que ele foi e é o amanhecer de uma nova era, ela ainda continua a dizer: embora os atuais rumores e ameaças de guerra que perduram, apavorando as criaturas, enquanto a lembrança do Natal de Jesus permanecer na mente e no coração humano, o amor fluirá em bênçãos. Então ela fala, enquanto a lembrança do Natal, do nascimento, da vinda de Jesus permanecer na nossa mente e no coração, o amor fluirá em bênçãos. Imagine isso em coletividade. Que amor é esse que ela diz que fluirá em bênçãos? O amor é aquela virtude por excelência, de onde todas as outras saem. Fraternidade, tolerância, paciência, caridade. E caridade no seu mais profundo significado, já que estamos falando do significado de Natal, benevolência, indulgência, perdão. Um dos mais difíceis ali. Porque benevolência é fácil, indulgência é fácil, não é? Mas o perdão, porque toca em questões de dores muito profundas, que precisam ser trabalhadas. E sim, demos o crédito a quem passa por certas situações, porque não é fácil, é muito fácil julgarmos. Pensar que o que o outro está sofrendo seja pequeno, mas para ele, onde ele ou ela se encontra, é grande, é demasiado. Nós não conhecemos o histórico da pessoa. Jesus tinha esse dom de conhecer todo o histórico, é por isso que ele era tão rápido de olhar para a criatura e entendê-la na sua íntegra. Como saber quantos passos, qual foi o salto que nós já demos até hoje? Não dá para saber. Nós conseguimos ver nessa vida os saltos que nós já fizemos e o que ainda precisa ser feito. Mas para fazer isso, para poder trabalhar nessa lembrança contínua e tentar deixar com que o amor flua, é necessário aplicar a primeira lição que veio de Jesus quando ele optou por uma manjedoura. E qual foi essa virtude? A humildade. E Emmanuel dirá que a humildade ali serve como chave que abre a porta para que todas as outras virtudes pudessem seguir, pudessem surgir. Então, a um olhar como dessa criança de encantamento pelo presente que está na frente dela, é necessário que a gente se reencante por Jesus, pois Ele é o presente. É necessário que a gente fique deslumbrado mais uma vez com seus ensinamentos, que não vire uma atividade cotidiana, diária. Eu vou no centro para receber um passe e ouvir as preces belíssimas que são feitas aqui, como foi a inicial do Marcelo ou de Chico Xavier. É necessário que a gente se reencante pela mensagem milenar de amor de Jesus,
porque somente assim renascerá no nosso coração, como deve ser feito em cada Natal, renascer o Cristo em nossas vidas e nossos corações. E isso é um trabalho de todo dia, não é somente no Natal. Emmanuel fala sobre isso no capítulo intitulado A Vinda de Jesus à Manjedoura. E ele então diz: como ponto inicial da lição libertadora de Jesus, encontraremos a humildade. Jesus inicia o seu reinado de amor na terra em uma manjedoura simples, como a dizer que a humildade representaria a chave de todas as virtudes. E é ali então que ele inicia essa revolução espiritual, que ficaria com todos por milênios de anos. Ele não disse 2, milênios de anos. E Vinícius, em torno do mestre, ele dirá que a manjedoura, ele é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Palavras anunciadas de um anjo que apareceu. São as palavras que devem de fato ecoar em nosso coração. E Vinícius dirá que a manjedoura, ela vira um símbolo para a nossa vida. Ele diz que símbolos são eloquentes situações que são cheias de vida, e que a manjedoura deveria representar exatamente isso, porque tem corpo e tem alma, sendo que é algo que nós temos vivo dentro de nós. E é por isso que, simbolicamente falando, ele dirá: o coração humano é a manjedoura da modernidade. Então, enquanto Francisco de Assis se preocupava em trazer Belém para Greccio, nós então nos preocupamos em trazer Belém para Miami Beach, para Norte Miami, mas que seja a manjedoura no nosso coração. E aí a gente tem que tentar visualizar que tipo de ambiente nós estamos oferecendo para que o Cristo possa renascer mais uma vez. E é por isso que nós fomos inspirados a contar ou recontar, para quem já escutou, uma história belíssima que se encontra na obra Antologia Mediúnica do Natal, a lição número 53, intitulada Simeão e o Menino, narrado pelo irmão X, Humberto de Campos. Narra-se que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas após saudar Jesus criança, no templo de Jerusalém conservou nos braços acolhedores, à distância de Maria e de José. E então dirige a palavra ao menino, imaginando que ele teria capacidade de responder algumas das suas situações que afligiam o seu coração. Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, por que não vestiste a púrpura imperial? Por que não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como poderás advogar a causa dos humildes e dos justos? A criança Jesus olhava para ele com aqueles olhos claros e sorria simplesmente com a inocência característica dessas crianças pequeninas. E ele então, exasperado, ele continuou: onde representarás o interesse do Supremo Senhor? Ao acaso, quando crescer, sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que conseguirão, de fato, obscurecer os grandes oradores de Atenas e de Roma? Depois de uma longa pausa, a criança, ainda olhando para ele, ele começa a chorar.
Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? A criança olha para ele, não fala nada, mas sorriso doce no olhar bate no coração de Simeão. Até que Maria se aproxima, pega ele no colo e se afasta. E ele pensa ali naquele momento que não havia recebido a resposta, até que ele desencarna. E ele então entende que ele houvera sim obtido a resposta, porque ele entendia que Jesus vinha da casa do Pai para representá-lo no lugar mais sagrado que possa existir na terra, que é o coração dos homens e das mulheres. É uma história muito simples, mas tão simbólica, tão bonita, representando verdadeiramente essa mensagem do grande significado do Natal. Porque ensina-se às crianças hoje em dia sobre Papai Noel, que nem existe. Jesus, eu falaria, o maior super-herói que já existiu na Terra, com superpoderes, imagina falar assim com a criança, nasceu nessa noite, é o grande aniversariante. O que podemos trazer para a criança pequenina? Jesus? O que traríamos, Lívia, para Jesus? Amandinha, já fizeram um vídeo lindo sobre o Natal. Crianças evangelizadas na casa espírita sabem o significado do Natal. Eu vou falar delas com todo orgulho, porque são meninas fantásticas, educadas mesmo, no lar, com 2 pais espíritas, e que entendem o significado do Natal. Presente é bom, né? Viu? Mas é bom também retirar, refletir, fazer um evangelho, uma oração em prol de Jesus na noite de Natal, poder se afastar um pouquinho das festas, ninguém vai sentir falta, ou melhor ainda, convidá-los para fazer a oração, para poder estar com Jesus, para poder verdadeiramente participar, porque Joana de Anjos dirá, é Natal, ecoam Silent Night, noite silenciosa. Então aproveita o amanhecer deste Natal e imprime o teu amor nos corações dos que te cercam, nas vidas daqueles que fazem parte da tua vida. E por que não? Aqueles que andam sozinhos, que estão sem ajuda, que estão sem família, que estão deprimidos, que estão entristecidos. Por que não imprimir nos corações deles a essência verdadeira do Natal? Porque é, de fato, o nosso Mestre que trará a esperança tão necessária para muitos corações. E deixa que Jesus, que já traz os sentimentos por seu intermédio, afague os sofredores de todos os tipos, diminuindo-lhes as dores e as insatisfações. É muito belo esse texto de Joana, porque agora ela convida-nos a sermos verdadeiramente discípulos do Cristo. O espírita cristão tem mais ainda noção da questão do Natal. A questão, de fato, do acolher, de diminuir as dores daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, na própria família, famílias problemas, quando vem aqueles familiares que são, como seria, desafiadores, as palavras, e reconhecem a lei de reencarnação, que não estamos ao lado de quem está ao nosso lado à toa. O irmão, a tia, o tio, todos estão juntos por uma ordem geral. Lembramos, Jesus está presente, então não está tudo em caos. Está tudo certo. Falei certo? Caos. Chaos. Está tudo certo. Está tudo no lugar. Está tudo certo. Está tudo certo. Se nós ainda não encontramos o significado do Natal, nós precisamos então talvez buscar em lugares que precisam que façamos caridade,
Que a gente possa então buscar o significado em coisas que levante os outros. Talvez a gente precise de fato trazer os presentes na presença do perdão para alguém que nos ofendeu. O perdão a nós mesmos. O perdão a nós mesmos, seja por essa ou aquela situação. Uma mensagem recebida em 1862, no dia 24 de dezembro, na Sociedade Espírita, São Luís trouxe uma mensagem para todos os espíritas. Ele disse: é nesta noite que no mundo cristão se festeja o nascimento do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-vos e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como essa criança. Ela virá como ele esclarecer os homens e lhe mostrar o caminho que devem percorrer. Em breve, vereis os reis como os magos virem pessoalmente a essa doutrina pedir socorro que não encontram nas ideias antigas. Eles não vos trarão incenso e mirra, mas prosternação de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que deve guiá-los? Coragem, pois, meus irmãos, coragem. Em breve, com o mundo inteiro, podereis celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. O Espiritismo vem exatamente para isso. Tomamos então Jesus como mestre, modelo e guia, como disseram os benfeitores. E lembrando de todo o histórico trazido por Emmanuel, da sua grandeza, desse sol no amanhecer dessa nova era, dentro da qual todos nós estamos sendo convidados a participar, como se fosse de fato a maior festa natalina na humanidade. O momento de fato é de nos ajoelharmos, simbolicamente falando, e orar a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas. Agradeço-te, Senhor, por ter enviado esse filho, esse irmão amado, para que nós nunca mais nos sentíssemos na escuridão das nossas almas. Obrigada, Senhor, pelos exemplos que Ele trouxe, pois me diz que será através da coragem que Ele exemplificou que eu também terei para poder enfrentar as dificuldades da minha vida. Obrigada, Senhor da vida, por ter enviado esse mestre de puro amor, que olhou para cada criatura e ainda assim olha e deixou a promessa eterna de que ficaria conosco até o final dos tempos. O tempo agora é de glorificar a Deus por Jesus. É de fato de nos ajoelhar simbolicamente aos pés do Mestre e fazer como aquela mulher que entrou enlouquecida na casa de um rico e pôs-se a lavar os pés dele. O presente que ele aceitou porque foi sincero da parte dela, a gratidão na sua alma, a transformação em seu coração. Somos nós, hoje aqui, homens e mulheres cristãos na modernidade, que temos a capacidade de reacender nos corações dos outros e também no nosso o verdadeiro significado do Natal, pois que nós o amamos e sabemos e sentimos nesse momento o amor profundo dele por cada um de nós. Então não sejamos egoístas e guardemos e vamos para o lar chorar com essa emoção. Exaltemos com atitudes e palavras, levando a boa nova aos corações que nós encontrarmos. Hoje, no Natal, em 2020 também, razão que o Natal é tão próximo do Ano Novo, renovados, começamos um novo ano, novas páginas. Que façamos uma bela história em 2020 e que possamos ser personagens um dos outros nessa história, porque sozinho será muito mais difícil chegar ainda mais perto do Cristo.
Obrigada a todos pela atenção. Um feliz Natal com Jesus, com as suas famílias. Se estiver sozinho, fale conosco, não fique sozinho. O Natal é para ser vivido em companhia de irmãos. Que Jesus, o grande aniversariante, nos abençoe a todos.